Seja bem-vindo. A falta de alimentos, a falta de bens essenciais é um flagelo que, infelizmente, ainda atinge muitas famílias. Se não fossem as ajudas de diversa ordem, o problema teria naturalmente outra dimensão. A pobreza e as formas de combate a este drama da pobreza é o tema que nos traz hoje aqui a este interesse público. Na Madeira não há dados oficiais sobre o número de pobres, não sabemos quantos são, mas sabemos que existem muitos e há também aquilo que são chamados os novos pobres. Como ultrapassar esta questão é o que propomos abordar com os nossos convidados. Francisco Caldeira, que é padre e que pertence ao Centro Social de Santa Cecília, em Câmara de Lobos. Elizabeth Nunes, que é gestora de um produto que ajuda as pessoas a percorrerem novos caminhos, a encararem novos projetos, neste caso o microcrédito. E também o engenheiro Ivo Gonçalves, que é voluntário do programa assistencial da Igreja Adventista. Temos também Cristina Ferreira, da AMI, uma associação internacional que também tem trabalho realizado aqui na Madeira. Este é um programa que as formas de retirar as pessoas da situação em que se encontram, lá está, através do microcrédito que pode ajudar. Pergunto se aqui na Madeira tem tido muita procura. Temos muita procura. E quem é que vos procura? São desempregados, imagino eu? São desempregados, são estudantes que acabaram os cursos e que não conseguiram entrar no mercado de trabalho e cada vez mais. São pessoas reformadas, são domésticas que até determinada altura tiveram os filhos e a família para dar muita atenção e que ficou um sonho lá atrás à espera de ser concretizado. E que poderá ser agora, quando a família já está mais estruturada a nível de crianças, basicamente. E gostava de referir um pouco atrás, relativamente ao nosso último telefonema, de que o microcrédito do Milênio BCP não tem nenhum limite para concretizar sonhos. Se nos aparecerem 50 mil pessoas, nós temos possibilidade de financiar as 50 mil pessoas, não há limite. Vão até os montantes que financiamos não são muito grandes. Eles podem ser financiados entre 1.000 e 25 mil euros máximo por proponente. Porque se num projeto nos aparecerem uma sociedade com 2 sócios ou mais, poderemos financiar 25, 50, 75. Eu não tenho limite dentro do projeto. Por microempreendedor, só financiamos 25 mil euros máximo. E porquê que se diz máximo? Porque não é um valor obrigatório. Conseguem-se concretizar sonhos de microempreendedores com valores muito mais baixos. E esta é apenas uma ajuda, que depois a ideia é que cada empreendedor... O que nós financiamos por si, não é? Exatamente. Vocês fazem o acompanhamento todo. Fazemos o acompanhamento e financiamos apenas o que o negócio em causa está a necessitar de capital. Com uma situação engraçada que é, eu neste momento posso financiar um pequeno negócio, uma florista, uma engomadoria em casa, uma lavandaria na própria casa, e não são necessários 25 mil euros. Mas se tivermos que passar posteriormente aquele negócio para um espaço físico, porque ele cresceu, porque os clientes cresceram, podemos fazer reforços ao financiamento anterior, sempre até ao montante dos 25 mil euros. Quais são as obrigações que a pessoa que beneficia deste crédito tem, naturalmente, que é de pagar aquilo que o banco empresta? Exatamente. Ela terá que pagar num prazo máximo inicial de 60 meses. Se o montante for superior a 7 mil euros. Se os montantes forem inferiores a 7 mil euros, fazemos os financiamentos por 48 meses apenas. É um prazo mais curto, mas suficiente. E estamos a falar aqui de taxas de juros relativamente baixas. São taxas de juros baixas e que os nossos microempreendedores não consideram a taxa de juro como um problema para esta operação. Nós vamos acreditar neles, eles não tenham acesso ao crédito, vamos fazer o plano de negócios com eles, vamos acompanhar todo o projeto com telefones particulares atribuídos aos gestores do banco e dados aos microempreendedores, e muito em especial o facto de um microempreendedor entrar no nosso registro bancário e em 48 horas ter um telefonema para saber o que pretende. Ter uma primeira reunião agendada com um gestor que vai acompanhá-lo desde esse dia. Ou seja, o microempreendedor
valoriza muito o apoio que tem, o carinho que tem e a confiança que lhe transmite aquela pessoa que o vai. Portanto, há aqui uma relação de confiança, digamos assim, entre a pessoa que vai investir, e assessoria no próximo, e assessoria em termos de não tinham. E assessoria naquele projeto desde o início até ao final. Elizabeth Nunes, no caso do microcrédito, pode resolver o problema de uma pessoa desempregada, não é? Uma pessoa que esteja em dificuldade, mas ela própria pode criar dinamismo do ponto de vista económico e ser também geradora de emprego, criar postos de trabalho. E isso acontece com frequência. Talvez a senhora que nos acabou de telefonar e referiu que nem o Milénio nem outro qualquer faria, não tenha tido acesso à nossa divulgação. Efetivamente, o projeto de microcrédito prevê que se complemente os projetos apresentados ao Instituto Regional de Emprego e ao Instituto de Desenvolvimento Empresarial. Porque, habitualmente, esses projetos têm uma componente que é capital próprio. E muitas das pessoas que concorrem a esses projetos depois não têm a capacidade financeira para suportar os 40% aos 35% do investimento total. O nosso projeto prevê que se faça esse complemento para que a pessoa possa dar encaminhamento ao projeto. Ou seja, um desempregado, uma pessoa que supostamente, se é desempregado, enfim, não terá rendimento, portanto, não terá nenhum capital, mesmo ele próprio, basta ter a ideia. Exatamente. E o banco suporta os 100% do crédito. E o banco suporta os 100%. Se ele tiver um projeto de dimensões maiores, tiver concorrido a um dos apoios de governo e o complemento ser necessário e ele não o tenha, nós poderemos fazer o complemento desse projeto com uma mais-valia, porque ele já está aprovado por outros organismos que também olharam para o projeto. Recentemente, e agora em setembro, por exemplo, fizemos um protocolo com a Secretaria Regional do Ambiente para apoio a projetos agrícolas, que é um dos investimentos que agora também se começou a olhar com algum cuidado. E porque a grande maioria das pessoas, efetivamente, não tem depois o complemento necessário. E o microcrédito prevê que se faça esse complemento. Vocês aqui na Madeira, portanto, isto é uma forma de apoio, de ajuda, digamos assim. Ajuda, salvo seja, porque no fundo... É pago. Exatamente, tem os seus custos. Mas já realizaram 300 operações. Temos 300 operações em funcionamento que foram geradoras... E os dados que o banco tem, salvo erro, apontam para cerca de 500 postos de trabalho criados. 500 postos de trabalho. Num investimento de 3 milhões e 400 mil. Exatamente. E é interessante. Portanto, estamos a falar de montantes interessantes. E de alguns dados, exatamente. Estamos apenas há 7 anos em funcionamento. E há aqui uma componente interessante que quando se vai olhar para esses projetos e se vê os postos de trabalho criados posteriormente, eles têm um crescimento de cerca de 20%, o que é importante, o que significa que o acompanhamento que se faz no negócio depois vai gerar frutos e muitas daquelas pessoas foram ao Instituto de Emprego depois buscar outras pessoas. E desses projetos que apoiaram ao longo do tempo, todos eles tiveram sucesso ou alguns ficaram pelo caminho? Olha, nós temos na Madeira, porque é uma região pequena e porque acabamos conhecendo todas as pessoas muito profundamente, temos uma taxa de incumprimento muito reduzida. E perdoem-me os que estiverem a ouvir e forem empreendedores e não estiverem nesta situação, basicamente são as pessoas, são imigrantes. E a justificação que nós damos é que as pessoas, quando vêm para a região e se tentam instalar, têm poucas raízes. Têm maiores dificuldades, eventualmente algum desconhecimento facilmente abandonam o projeto. É muito nessa base e não é exclusivamente nessa base. Porque não há raiz. O projeto prevê que se fale com os familiares, com os amigos, que se cria aqui um leque... No fundo, feito uma avaliação da sustentabilidade daquela ideia. E as pessoas que vieram de fora e que se instalaram não têm essas raízes tão criadas. Temos mais dificuldade. Temos Elizabeth Nunes para esclarecer aqui aquilo que foi decidido. Exatamente. Portanto, o senhor aqui desconfiava de que o banco não emprestaria, enfim, este microcrédito não empresta dinheiro se as pessoas não tiverem dinheiro. Eu não sei se o senhor se está a referir concretamente ao microcrédito do Milénio BCP. Porque neste caso, e nós somos a única rede autónoma que analisa os projetos, que os torna viáveis, que os financia, que os acompanha, e eu sei que outras instituições aqui instaladas na região têm um processo diferente do nosso,
analisado por pessoas exteriores ao banco e que provavelmente o senhor se está a referir a isso. Eu terei que dizer em resposta a este senhor que ninguém que entrou na sucursal de microcrédito com uma ideia de negócio válida, financeiramente aplicável à região, lhe foi dito que não era financiável. Tivesse dinheiro ou não tivesse dinheiro? Sem ter dinheiro. As pessoas entram sem cêntimo. Elas não necessitam de ter dinheiro nenhum, porque o projeto, quando o financiamento é feito sem capitais próprios. A própria conta à ordem que é aberta na sucursal que o cliente entenda, numa sucursal Milênio, não precisa de valores de abertura. A conta não tem custos enquanto classificada como microcrédito. Por conseguinte, não vejo a razão daquele senhor, porque... Pronto, fica então esse esclarecimento. Fica esse esclarecimento de lado. Para finalizar também, Elizabeth Nunes, sim, queria acrescentar. Queria acrescentar que a operação microcrédito não funciona só no Funchal. Nós temos um centro em Lisboa e temos um centro no Porto. São 3 centros de microcrédito. Que nesta altura financiamos mais de 2.700 projetos nos 3 centros de microcrédito, com mais de 4.000 postos de trabalho criados e cerca de 23 milhões e 400 mil euros financiados. Mas que este projeto se destine efetivamente a quem é empreendedor, quem tem um perfil de empreendedor, quem é capaz de ser lutador, de acreditar que com o seu posto de trabalho, com a criação do seu posto de trabalho vai crescer, que essa sustentabilidade tem que partir dele, que tem que fazer muitos sacrifícios e que não poderá, no início deste projeto, quando se inicia o projeto e durante o percurso, ter apontamentos e registros de incumprimentos na banca. Portanto, é preciso que tenha, de certa forma, a sua folha de serviços limpa. Chamada. Ele poderá não ter crédito nenhum, poderá ter algum crédito se for bancarizado antes de vir ter connosco, mas decididamente não poderá ter operações em atraso, porque o projeto deixa de funcionar quando já se traz para este início de projeto alguma situação que não tivesse funcionado bem. Que não quer dizer que até, enfim, essas pessoas também sejam maus empreendedores, não é? Não quer dizer. A vossa participação, Francisco Caldeira, Elizabeth Nunes, Ivo Gonçalves, Cristina Ferreira. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 15 dias com outro tema de interesse público. Boa noite. Fique bem.